Sejam bem-vindos a mais um episódio do Condomínio em Foco. Eu sou o Furlan e ao meu lado para apresentar este episódio nós temos ela, Alessandra Ruiz. Olá, pessoal! Mais um episódio? Mais um episódio hoje cheio de polêmica, Alessandra. Eita, você me assusta quando você fala isso, hein, Furlan? E as convidadas de hoje, como estamos? Do meu lado eu tenho uma síndica profissional muito querida, Thaís Slompo. Um prazer tê-la aqui. Pode falar. Prazer, é uma honra fazer parte desse episódio com vocês. Obrigada pelo convite, Furlan, Alessandra. E estamos aqui. Quais são as boas para hoje? Tô até com medo desse negócio aí de polêmica. Já deu um friozinho aqui. Mas ela não tá sozinha, Alessandra. Com quem que ela veio hoje? Ixi, quem que ela veio hoje, será? Falou em assunto polêmico, né? Vamos ver. O que a gente vai falar hoje? Falou, o que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar da responsabilidade civil e criminal do síndico. Então, para compor esse assunto, né, nós precisamos ter uma advogada aqui conosco hoje. Especialista na área. Quem nós temos aqui hoje? Doutora? Denise. Seja muito bem-vinda, viu, doutora? Então, hoje a gente fala assunto polêmico, porque quando envolve responsabilidade já pesa, né? O nome responsabilidade civil e criminal, ainda mais quando a gente fala que o síndico, ele arca com tudo isso, as pessoas se assustam. Sabia que tem síndico que entra e nem sabe que ele vai ter essa responsabilidade? Com certeza. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, aprofunda o assunto. Antes de qualquer coisa, eu agradeço o convite de vocês, agradeço também a minha parceira aqui. E hoje nós vamos falar sobre, sem dúvida, um dos temas mais recorrentes no judiciário. Responsabilidade civil do síndico, né? Com certeza. Maravilha. Denise, antes de entrar no assunto e te fazer alguma pergunta, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, como que você começou, como você se formou, como você entrou nesse mundo condominial e, nessa questão de tratar com casos e jurídico para condomínio. Como surgiu tudo isso? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Furlan, sem dúvida alguma, essa é a pergunta que eu mais ouço na minha advocacia hoje em dia, né? A minha formação, ela é uma formação voltada para o direito imobiliário. Eu sou especialista em direito registral e notarial, que é a parte de cartório, mas eu também sou especialista em direito criminal. Então, essas situações que envolvem o condomínio, elas participam da minha vida de forma muito ativa. Há 10 anos atrás, eu iniciei uma carreira dentro dos condomínios. Venho trabalhando para cada vez mais estar atuando e ajudando os condomínios, pois a área judicial do escritório é muito forte, né? Ela representa, né, de verdade, trazendo iniciativas junto ao judiciário para incentivar os condomínios, os síndicos, mudar e criar jurisprudência, né? Então, se eu fosse falar para você hoje um pouco da minha história, eu tenho alguns números que eu acho que eles falam por si. Né? Então, só assembleias de condomínio dentro do escritório já são mais de 450. Que legal. Né? Hoje nós atendemos 6 estados do Brasil, né? Trabalhamos em condomínios nesses 6 estados, fazendo assembleia de condomínio, trabalhando nas ações, atendendo os síndicos, fazendo consultoria. Ao todo, praticamente são 7 mil unidades residenciais. Então, é muita família, é muita gente. E exatamente assim, como que funciona? É um condômino que se sente lesado e ele te procura? É uma síndica que está com alguma dúvida e ela procura uma mentoria, uma consultoria? Como exatamente? Eles te acham como? Perfeito. Bom, muitas vezes, e a grande maioria das vezes, os síndicos buscam amparo. Né, o amparo jurídico, resguardo do dia a dia para tomada de decisão. Então, nós temos ali uma metodologia dentro do escritório, né, para trazer a segurança jurídica, não só para uma assinatura, mas uma análise de documento, um edital de assembleia, circunstâncias que são parte do dia a dia do síndico. Para o síndico ficar preocupado com o que ele deve fazer, que é a manutenção predial e a gestão, né? Porque o condomínio, eu sempre costumo dizer que o condomínio nunca é sobre condomínio, é sobre pessoas. Né? Vidas, então, né? Vidas, lares, né? E essa é a área com que nós trabalhamos. E respondendo pontualmente o que você perguntou, os síndicos, eles buscam esse amparo jurídico, mas os condôminos, muitas vezes, trazem também algumas questões para que a gente possa trabalhar. Então, é claro que nós analisamos caso a caso, trazemos a conhecimento, que não gere conflitos, né? Porque a advocacia pró-condomínio, ela também tem essa vertente de ajudar os condôminos, mas ele trabalha para o CNPJ, né? Do condomínio também. Então, desde que não haja um conflito, desde que seja uma ação legal, nós trabalhamos com o que as pessoas pedem. Né? Que legal. Alessandra, Excelente. assim, eu tenho algumas
perguntas, eu tenho algumas histórias que eu vou contar, né? É polêmica, eu vou contar. Só que Sim. primeiro... Vamos devagar. Vamos Você começar que o é podcast. advogada, comece devagarzinho, pergunta alguma coisa aí. Você que é advogada, que é da área... Não sou advogada, que está... não. Ganho dinheiro como eu sou síndica é formada, profissional. É formada advogada. Eu falo aqui pra todo mundo, gente, hoje eu tenho orgulho da minha profissão. Eu não falo que sou advogada porque nem tenho, não pago mais a OAB, meu OAB é de São Paulo. Então, assim, eu falo, meu ganha-pão, eu sou síndica profissional. E eu tenho muito orgulho disso. Respeito a doutora, respeito os profissionais, os advogados, tenho meu respeito, mas o direito, ele me deu toda essa base jurídica, tudo, né? É necessário, bom, né? ele foi necessário na minha vida, minha pós-graduação não foi em vão, meu mestrado também não foi em vão, e hoje eu sou muito feliz em minha profissão. Sim. Ajuda muito, né? Porque eu ainda resolvo a maior parte dos conflitos. Eu resolvo eu faço a minha mediação de conflitos, mas é importantíssimo que o síndico ele tenha um respaldo e uma assessoria jurídica, que ele saiba as tomadas de decisões, que ele não faça nada no achômetro. Eu vou perguntar para a Thaís aqui se ela, né, já passou alguma situação de falar assim, não, o que eu faço agora? Você não precisa, não deve tomar essa decisão sozinho e sozinha. Você deve consultar quem estudou para isso, né? Eu falo assim, nós sofremos à toa às vezes, não é verdade? Sim. E Não, é igual tomar um remédio, você tá com dor de cabeça, vai lá e toma um remédio para dor de cabeça. uma curiosidade né? que eu sempre vejo nos condomínios é que quando a gente trabalha no jurídico, né? Eu já recebi convites para ser síndica, mas eu nunca tive essa vontade. É um perfil, não é? É um perfil. A minha vontade é ajudar o condomínio como eu posso. E hoje eu falo, exatamente, eu acho que as pessoas, ela nasce, Furlan, para um perfil de profissão. E você sabe que a síndica tem que ter um perfil. Tem. Eu acho assim, eu mandona, sempre fui mandona, né? Então isso já foi brava, Imponente, acelerada. Hoje eu vi autoridade. uma atividade, a pessoa falou, não, eu gosto da Alessandra, mas ela é acelerada, né? Eu falei assim, eu resolvo? Tá resolvendo tudo, então qual que é um defeito eu ser acelerada? Então eu acho que para ser síndica, assim como ser advogado, assim como ser qualquer profissional, ele tem que, primeiro, amar o que ele faz. Sim. Sim, acima de tudo. Acima de tudo, Quando ele tem você que amar, ama não é, o que Thaís? Você faz, Porque você faz com muito mais gosto, mais paixão, mas tem que, mais vontade. tem que saber mandar e tem que saber cobrar, delegar. sim. Uma das coisas que destacou a nossa iniciativa da advocacia que o escritório faz é que nós também trabalhamos na mediação. Sim. Então, a mediação é o ponto forte do escritório, juntamente com o jurídico. Para chegar no né? acordo, eu acho que hoje eu falo, gente, o judiciário tá assim, ó, tá entupido. Tem entupido de ação. O que puder fazer um acordo, chegou lá na esfera, né, para o processo, o que puder entrar em acordo, sabe, Fulano? Sabe que essa Ainda, história de né? mediação é legal? Porque eu trabalho na obra e pego muito caso de infiltração. E a maioria dos casos, sabe o que é? É questão de mediação. A não pessoa só houve. quer uma atenção. Não houve a Só mediação. isso. Ó, quando me chegam os casos de infiltração, eu sempre falo assim: você já tentou o contato com o apartamento de cima? Olha, Alessandra, não tentei. Aí eu oriento ele a entrar em contato primeiro. Aí, quando a pessoa chega e assim, entra em contato. Se ele se recusar a fazer o reparo, aí você volta a me procurar. Sim. Ah, Alessandra, entrei em contato, ele me mandou para aquele lugar. Falei, então agora o síndico pode mediar esse conflito. Não deu certo? Ação. Inclusive, Tá? isso mostra até para os moradores essa imparcialidade, às vezes, de você querer Exato. favorecer um morador ou outro morador. Porque quando você deixa eles se resolverem, muitos moradores dizem assim, nossa, mas a síndica veio falar comigo, poxa, o morador podia ter falado comigo. Pra que mandou a síndica vir falar comigo? Exato. Às vezes o morador não quer envolver a síndica numa situação, não quer se expor com a síndica, com o síndico numa situação, e ele prefere realmente que o morador fale fale entre eles mesmo Entre e resolva eles, algum sim. problema que tem de unidade para unidade. Só que eu já vi pessoas falando assim, Alessandra, eu não quero me indispor com o vizinho. Também tem isso. Aí o que eu falo? Você não está indispondo com o seu vizinho, você está simplesmente falando que há uma Você tá com infiltração. problema. Sim. Né? Porque muitas pessoas falam assim, mas no meu apartamento não tem nada. Exatamente. Aí eu tenho que explicar sobre, né, vertical, os canos verticais e horizontais, o que é prumada do condomínio. Né? Eu falo assim, olha, sabe a sua, né, tem sua pia? Embaixo tem um encanamento. Seu vaso sanitário tem um encanamento. Então, todos, né, Sim. os canos que estão ali E pegando E tá em cima do horizontais teto de alguém, né? é sua E pegando o gancho no responsabilidade. que nós estamos falando hoje, né? Essa falta de tato do síndico, muitas vezes, ou a falta de tato do próprio morador, pode ensejar uma responsabilidade civil. Quando o síndico recebe uma reclamação e ele ainda continua passivo, ele não trata de forma alguma, nem falando para as pessoas se conversarem, isso também é uma forma de responsabilidade civil, né? O próprio Sim. Código Civil, ele traz que a responsabilidade civil, ele é
por culpa, por Dolo, e isso. nexo de causalidade. Então, a minha omissão causando um nexo de causalidade, ele traz a responsabilidade. Isso. Falar em omissão, nós Aham. temos agora essa pergunta Então. sobre isso, não é, Furlan? Sabe o que eu ia Faz a pergunta eu pra ela aí. escuto muito, Uhum. e exatamente o que você está falando. Por que, discorra sobre o que eu vou falar agora, porque boa vontade não basta. Eu escuto muito isso, a boa vontade não basta, porque a pessoa não pode alegar a ignorância da lei. A gente escuta muito isso, Sim. muito, muito. Boa vontade não basta. Uhum. Sem dúvida alguma, não somente a boa vontade não basta, e como você mesmo disse, né, alegar o desconhecimento da lei é um parâmetro constitucional. Você tem isso como basilar do direito. Você não pode dizer desconhecido da lei quando, na verdade, Exato. você tem a responsabilidade de cidadão de estar presente, sabendo dos seus direitos e deveres. Porque a lei ela não é sobre punições, a lei é sobre ações e deveres. Obrigações e deveres. Obrigações e deveres. É. Então, dentro do E condomínio... direitos. Obrigações, direitos E deveres. deveres. Isso. E dentro do condomínio, a gente tem regras iguais, pessoas diferentes. Então, essa aplicação, ela se torna ainda mais complexa. Exato. O síndico, ele é responsável por essa gestão. Caso ele não faça, ele é responsável pela omissão. Uhum. Pela omissão. Sim. A nossa pergunta aqui que nós recebemos foi assim, ó. Onde normalmente começa o problema? Na decisão errada ou na decisão que nunca foi tomada, que é o caso de omissão. No seu caso, Thaisa, perguntando agora diretamente para você. Certo. Houve alguma coisa que você ficou omissa e teve alguma consequência? Vamos falar aqui no podcast, a gente fala, Conta né? uma história real pra Uma gente. história real. Falei, Sandra, eu achei que isso, né, ou não respondeu algum morador, porque até isso, né, doutora, dá Sim. como omissão. Então, assim, essa pergunta, assim, alguma decisão errada que você tenha tomado, ter feito por conta própria, né? Isso aqui eu posso fazer, se a gente levar pra assembleia e tal. Ou algo que você não fez por omissão. Aconteceu algum caso? Houve alguma coisa na sua trajetória como síndico ou não? Olha, normalmente eu tenho um costume de ter uma gestão em conjunto com o conselho, com o subsíndico. Então, assim, e falar que você é omissa ou que você não sabe, como a doutora pode me disse, alegar não tem ignorância. como eu alegar isso. Não. Né? Não é possível isso. Aham. Então, assim, o síndico, ele tem... você não sabe, O você tem que dever. estudar. Você tem dever de estudar, aprender, ir atrás, buscar Buscar conhecimento. o que traz a sua convenção, o que traz o seu regimento, o que traz o Código Civil. Tem síndico que nunca leu. Entendeu? Eu falo, você convenção, assim, o que é isso? Ai, não Tem. sabia Tem, que tinha tem, que não- fazer. E muito. Eu costumo dizer, desculpa até interromper. Desculpa, mas é que é engraçado. Faz Tem parte do síndico- meu dia a dia. Tem síndico que ao invés de falar como eu faço, ele prefere ligar e falar, e agora o que eu faço? Né? Então Que ótimo, você tem bastante trabalho, E porque às as pessoas têm vezes, preguiçosas, são preguiçosas. E a gente que tá sempre nesse meio, tá estudando, sempre buscando, porque a lei muda toda hora, né, doutora? Exato. Cada hora tem uma coisa diferente, enfim. E aí, assim, eu já cheguei a pegar quando, por exemplo, que eu sinto, falei assim, mas teste de estanqueidade, o que é isso? Sim, nunca fiz. Pra mim, é tão normal. Poxa, Porque teste de estanqueidade, uma obrigatoriedade nós sabemos, e tudo né? mais. E ele falou assim, mas eu não sabia que tinha que fazer. Sério, tem que fazer isso? Nossa, eu tenho que Aí fazer eles uma vão precisar do dedetização exame, né? a cada 3 meses. Eu tenho que fazer uma limpeza de caixa d'água a cada sabe nada. 6 meses. infelizmente. Então, assim, alegar que não sabia, eu falo assim, eu não tenho mais validade. Não. Você tem que saber, porque quando você se dispõe A esse prestar cargo, um serviço a esse de cargo. ser Que eu falo que é um cargo. síndico, independente se é o profissional ou se é o morador, você se dispôs a esse cargo, você foi eleito numa assembleia. Exato. O mínimo que você tem que buscar Você é ganhou a informação. confiança dos moradores, Sim, eles principalmente votaram isso. em você, depositaram em você que você vai fazer o melhor, que você vai cuidar da coletividade. Então, assim, não dá para falar que eu não sabia de algo. Eu falo, não dá para. Eu acho que hoje, na gestão condominial, principalmente aqui em Londrina, né, o crescimento, né, dos condomínios aí, não dá para brincar de ser síndico. Não dá para brincar. Eu falo que síndico, bom, independente dele ser profissional ou não, é o síndico capacitado. Busca conhecimento, busca saber a lei. Com certeza. Virei síndico, e agora? Meu filho, boa sorte. Eu sempre Se faço intere. o seguinte, tem vez que você fala assim, nossa, o que eu vou fazer com isso? Como que eu vou resolver isso? Sabe quando você sabe a resposta? Você sabe o que você tem que fazer, mas peraí, deixa eu ligar aqui pro doutor. Ô, doutor, tudo bem? Sim. Ó, eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, só tô ligando por segurança, né? Você liga pro seu jurídico por segurança, Gente, fala assim, encargo de eu confiança, preciso de fazer consciência, isso, né? eu acho que eu estou correta, mas só me garante que eu estou correta? certeza. Eu faço isso. É sobre isso. É pra Exatamente. Quando fazer você tem um mesmo. problema, Eu tô aqui como jurídico falando, é pra fazer Isso, mesmo, tem faça que isso. Só que fazer só pro isso. advogado falar assim,
tá certíssima. É isso mesmo. Você está correto. Porque hoje, né, eu falo, gente, eu meio estudei assim, eu era aquela estudante, sabe, um CDF mesmo. Sim. Eu sempre ia nota 10, parava à noite de madrugada. Eu fiz uma faculdade muito bem feita. Então, por sinal, e até hoje eu pego até os advogados que estão na área e falo, não, mas isso tá errado. Eu falo, opa, ele vai, me desculpa. Então, assim, mas até hoje eu peço opinião. Está correta essa decisão? Só para o advogado falar assim, o departamento jurídico meu falar, está correto. Só para ele dar um joinha. Isso mesmo, Alessandra. Eu só queria ter certeza. Agora, a pessoa que não estudou direito, ela é leiga. Sim. É lógico que você vai ter os direitos básicos, Constituição Federal, né? Mas eu tô falando assim, uma pessoa que não estudou o direito, pode ser que ele é leigo em algumas coisas. Sim. Então, ainda mais, ele não vai consultar um jurídico? Sim. O condomínio tem que ter, pelo menos para essa assessoria jurídica, para ele estar respaldado, Com não. certeza. Se der, caca, se der. Tem alguém. Eu em Tem todas alguém as pra ajudar. Tem alguém. assembleias, todas as assembleias de eleição, eu costumo dizer que o síndico ele não escolhe ser o síndico, ele escolhe a responsabilidade de ser Exato, síndico. exato. E muitas vezes ele não sabe onde ele está entrando, né? Então É diferente de estamos nós, ali- síndicos profissionais. Síndicos profissionais, vocês não são dessa busca categoria, isso, vocês quer querem isso. né? A gente quer Louca. isso. Louca. Mas Ai, eu vou derrubar muitos- alguém, Não derruba, não. Muitos nunca nem leram o artigo 1348 do Código Civil, Nem nem sabe a sabem responsabilidade a civil do responsabilidade. síndico. E eu costumo sempre dar como exemplo o Sim. seguro predial, né? Porque ele, com certeza, é uma das incidências que a lei mais bate a cobrança, né, da obrigação. E que o síndico que o responde, síndico né, responde, doutora? E responde diretamente com a unidade dele. Uhum. E os síndicos profissionais respondem com os seus capitais sociais, as Sim, empresas. sim. Então, são configurações que muitas vezes eles não têm ideia do que está gravidade. acontecendo. Por exemplo, se deixou de renovar o seu seguro predial, veio acontecer uma questão ali de um pequeno incêndio, e o seguro não estava vigente, o síndico corre o risco de responder com a sua própria unidade. Exato. E ele se aventura numa situação como essa sem ter lido a primeira linha do artigo que fala isso. Não querendo te cortar, Dora, mas não só a questão do seguro, até mesmo as próprias manutenções. Porque se você deixa de fazer alguma coisa, o próprio seguro ele não vai não vai cobrir. Não vai. Se você deixar de prestar um serviço dentro do condomínio, ou porque por qualquer situação que seja, o seguro não vai te cobrir. Então você pode ter um Esquecimento, seguro. má organização, Eu tenho um planejamento. exemplo que muitas vezes as pessoas falam, manutenção em dia é o principal. Sim, a manutenção também. A falta da manutenção também. Mas a falta de cobertura de vícios construtivos também. Porque a pessoa vira síndico, né? Falando assim no português rasgado. E ela não trata junto à construtora. Ou ela vai tratando daquele jeito, né? Faz um e-mail, a construtora não responde. Passa 20, 30 dias, 1 ano, 2, 3. Perde as garantias. Perde as garantias. Isso é falta de manutenção, só que também é falta de tratamento do vício. E isso também ocasiona uma responsabilidade civil direta. Direta. E sem contar que isso traz um problema, talvez não agora para o condomínio. Ele vai trazer um problema daqui 5, 6, 7, 8, A até longo 10 prazo. anos. Um problema que lá atrás deixou de ser resolvido por irresponsabilidade do síndico, ou falta de conhecimento, Sim. por não buscar saber do que tem Sim. que fazer dentro do condomínio quando faz a entrega de um empreendimento. E aí, os condôminos há 10 anos atrás, daqui 10 anos para frente, que vai pagar E por vai algo que cobrar aconteceu lá daquela atrás. pessoa também. Exato. Uma das questões que eu falo que cada vez é mais complexo ser síndico, porque a lei geral, Código Civil, ele prevê as regras. Mas Sim. não é só o Código Civil. Não. Você tem a lei especial, né? Que é a lei do inquilinato, tem que ser acobertada. Você tem a lei das manutenções, você tem as NBRs, você tem as normas preventivas, você tem as leis orgânicas. Então, são muitas camadas, né? Falando em lei do inquilinato, olha que interessante. No condomínio que eu estou, o morador inquilino, tá? Ele mora ainda, né? 5 anos. E ele só descobriu que ele sempre pagou esses 5 anos, porque ele viu um conteúdo meu, um vídeo falando que quem paga fundo de reserva é o proprietário do imóvel e chamada de capital de benfeitoria também. Esse homem ficou... Aliás, tinha Feliz, mais né? de 5 anos. Não, ele mora lá. Mora mais de 5 anos. O direito é só dos 5 anos pra frente. Mas ele recebeu uma bolada. Sim. Porque nunca pagaram. E são coisas que muitas pessoas não sabem. De quem paga fundo de reserva, né? Quem paga a chamada de capital. E ele me agradeceu tanto. Falou, Alessandra, se não fosse você falar isso, entendeu? Eu estaria até hoje pagando. E o proprietário não deve ter gostado muito. Não, você sabe que esse
proprietário acho que não gosta muito Lembra de que o mim, proprietário- não. Esse voto talvez Olha, tenha- esse voto acho que eu não Esse tenho voto mais. você perdeu. Mas você sabia que esse assunto aí gera outra questão polêmica? Ah. A Por que questão você da... gosta de questão polêmica? Não, Ele- é que é modo de muito falar. É polêmica. modo de falar. Essa palavra é modo de é falar. pesada. Não, modo de falar. Esse é um monte de falar, dá Outra... uma sushi. Não, Qualquer peraí. coisa, tipo, Outro eu dou um chute nele aqui. assunto... Isso, vai dando Qual que é o uma sinônimo cutucada de do lado. polêmico? Fala pra mim. Eu tô com muita palavra na boca. Ele tá polêmico. É que teve Tá muito muito caos. polêmico. É Esse tá muito É polêmico. Qual que tem um sinônimo? Eu acho que é um Sinônimo vício. pra polêmico. É um vício da Assunto linguagem. em alta. Assunto em É. alta. Um assunto em na alta. mídia, É que não sim. tá em alta, mas é uma assunto dúvida. muito do mercado condominial. Sabe por quê? Todo mundo Uma fala- rotina. Rotineira. Rotina. Um assunto rotineiro. Mas ele ainda Boa. quer jogar Ele não é isso que ele ainda. quer. Não, é que ele gosta Que é legal, é de... polêmica, é legal não, ele falar. gosta. Ele gosta Fogo de no cutucar. parquinho. Aham. Ele gosta. Tá todo mundo disperso. Você fala polêmica, todo mundo... Opa, deixa eu ouvir o que ele tem a falar. Mas eu gosto também. Eu sempre falo que eu tenho meu top 5 polêmicos Então, do pronto. momento. Isso. Porque assim, vai. todo mundo Tá, fala vamos síndico isso, de síndico polêmica. aquilo, síndico Vamos falar. mas Você assim, quer falar de polêmica? Tá, vou falar uma Fala. aqui. De responsabilidade civil de quem é quem. Porque sabe o que que é? Quando acontece uma caca, você quer polêmica? É isso aí mesmo. Você eu quer ia que eu falar. fique É isso aí nervosa, mesmo. Furlan? É isso aí. É isso que você tá querendo aqui hoje. Vou até beber uma Pô, água e aí? depois dessa. Assim, Você quer que eu fique nervosa? como que é esse negócio? Síndico é isso, síndico é aquilo. Mas peraí, o condomínio tem síndico, tem administração, tem os conselheiros. Como que essa responsabilidade é dividida? Isso, boa, de cada um, né? Como que é Furlan? dividida essa responsabilidade? Vamos falar de assuntos polêmicos. Ou só o síndico paga, independente do que acontecer na Assembleia? Boa. Boa. Porque assim, Muito Boa. bom. O pouco que eu estudei direito, Você abandonei sabe no que último esse ano, daqui eu não abandonei falo no com ele último por ano. isso mais. abandonei e não vou voltar, não insista. Não insista, todo mundo insistiu, não voltei, minha mãe insistiu, não voltei. Ah, quem sabe eu ainda Certo. decido. No direito, pode ser que mudou hoje, não sei, nunca mais estudei. Mas no direito eu lembro muito bem que existia um debate muito grande no mundo jurídico entre Miguel Reale e Hans Kelsen. Hans Kelsen é o quê? Direito é lei. Ah, não importa, direito é lei. Roubou, vai, não importa se roubou 1 quilo de arroz ou 1 quilo de feijão, ou roubou uma casa toda. Roubou é assim, cortou a mão, vai cortar a mão, Meu pronto. pai me educou assim. Agora, Miguel Reale não. Ele já ia fato, valor e norma. Exato. E aí? Qual foi o valor? Não, Qual foi a faltou, norma? não faltou na aula. É, toca aí, aí, Furlan. Parabéns. Então aí, Parabéns. e aí? Não Hoje, faltou na o aula. mundo jurídico depende do juiz. Você pega um juiz que já vai com a teoria de Hans Kelsen, teoria de Miguel Reale, ou depende como é que é. Ou depende do humor do juiz. Porque assim, eu já vi muita gente falando, por exemplo, vai numa... Eu participei de algumas... como é que chama quando você vai no juiz Audiência. lá? Audiência. E o juiz estava na cara que ele teve problema com obra. Ele dava pra ver ali que ele tava Ele não é batendo. tão imparcial Não, assim. nada. Desculpa, mas não é. Porque ele teve problema. Então, sabe quando você vê no olhar da pessoa, pô, ele sofreu com obra, cara. Entendi. Então, Ele assim, é o coração, né? depende É igual também relacionamento. do humor. Mulher sozinha fala, pelo amor de Deus, que E aí? sofreu, ué. Você imagina um exemplo. É por isso que eu falo que é polêmico, né? Um juiz tá lá e ele teve problema no prédio dele. Tá. E ele vai julgar um assim. Será que ele vai ser imparcial? É uma palavra Mas muito vamos, boa. mas muito bom, boa mas pergunta. vamos formular aqui Eu direitinho. só joguei. Vamos falar assim, sobre a responsabilidade que você falou. Eu quero tá? saber de quem paga. Aconteceu uma caca, Cada um vai, paga um sumiu pouco, o todo mundo dinheiro, paga. né? Então vamos dividir as responsabilidades, tá? Nós temos a administradora, que é o escritório de contabilidade. Sim. Nós temos o síndico. E os E conselheiros. nós temos os conselheiros. Certo. O dinheiro sumiu, doutora Denise. Dinheiro não Dinheiro some, Né? né? Então deixa ela, vamos lá. Vamos à responsabilidade. Que aqui já aconteceu 2 casos, tá? Eu não vou citar nomes de administrador, porque nós prometemos, Furlan, que nós não estamos milionários suficientes ainda para pagar processo, viu, doutora? Mas quando nós tivermos, Perfeito. a gente já chuta o balde mesmo, o balde, os 2 pés na porta. Sim. Por enquanto, eu não posso dar nome aos bois. Com certeza. Mas os processos são públicos, né? Basta Então, pesquisa. mas aí eu vou jogar a pólvora. Teve 2 casos o ano passado aqui em Londrina, né? Um eu tô acompanhando esse ano. Esse De ano, 2 quinta-feira, tem administradoras, né? É. E vamos lá, doutora. Sim. Essa pergunta é diretamente para ti. Nesse caso, nós já sabemos, né? Mas vamos falar aqui. O síndico, ele é o responsável pela conta do condomínio. Sim. Mas ele passa o acesso, tudo para a administradora. Sim. O dinheiro sumiu, o modo de expressar. Cadê o dinheiro que estava Cadê aqui? o dinheiro que estava aqui, né? E aí, doutora? Nessa tríade, né? Sim. Quem sim. responde? Civil, o conselho fiscal, qual a responsabilidade da administradora e do síndico? Sim. Bom, imaginem comigo que existem camadas. A Sim. camada direta vem no síndico.
Porque ele tem a responsabilidade direta, né? Ele assumiu a responsabilidade do cargo. Então, essa responsabilidade vem diretamente para ele, sobra para ele, né? Sobra para ele. A responsabilidade subjetiva ou indireta está na segunda camada e na terceira camada. Essa segunda camada é a responsabilidade sobre os números. Exato. Então, cadê o dinheiro que estava aqui? Quem não viu num primeiro momento pode ter sido o meu contador, pode ter sido a analista, né? Só que a analista ela ainda está numa camada mais profunda. Por quê? Porque primeiro responde o contador, a administradora, como a gente costuma falar. Sim. Então, sim, pontualmente falando, vem direto ao síndico, depois a Primeiro administradora. síndico, segundo administrador e terceiro... Os conselheiros Exato. fiscais, quando assumem também a situação de se colocar à disposição como representantes dos condôminos, eles assumem diretamente a responsabilidade que a lei traz. E a lei ela é muito simples. Vocês deverão fiscalizar as pastas, deverão fiscalizar as contas. As contas. E quais contas são? Os conselheiros até costumam se confundir. Eles acham que tem que ser a conta antes dela acontecer. Né? Antes do síndico comprar. Não é a conta depois que o síndico compra. Depois que o síndico já contrata. É a pasta. É a fiscalizar, essa nota fiscal que foi paga, para quem foi paga, Exato. se os valores estão assim dentro do mercado. Teoricamente. Eu já vi, posso falar, né? Eu já vi poda de árvore de um coqueiro, R$10.000. Então, Gente, eu tinha teoricamente... Eu sei ouro. 1.000 metros de altura? Acho que eu não sei. É um andaime para fazer. Teoricamente, o conselheiro é ele que vai perguntar cadê o Sim. dinheiro que estava aqui. É Exato. ele que tem o dever moral e legal de perguntar cadê o dinheiro que estava aqui. Certo. O síndico, nessa hora, tem que ter a resposta. Se ele não tem resposta, ele vai buscar o contador. Contador, te contratei para ver o dinheiro. Cadê o dinheiro que estava aqui? Isso. Então, no final das contas, ninguém vai ter essa resposta. Aí sim, vai sobrar para o judiciário. E eu posso te dizer e pontuar o que você havia perguntado também. Hoje, advogando nos 6 estados que nós advogamos, sim, a jurisprudência ela é diversificada. Então, tem juízes lá no norte, eu advogo bastante na Paraíba hoje em dia também. Então, lá na Paraíba, eles têm uma posição diferente da posição do Distrito Federal, que é diferente do juiz aqui do Paraná. Santa Catarina já vê de uma forma diferente também. Mas o Sul, ele é mais uníssono nos entendimentos. Sim, se tratando de responsabilidade civil. Vai para a administradora, sim. Vai para o síndico de forma direta. Esse daí não tem como. Não, esse daí ele não daí tira, não tem gente. Pode ter sido... Vamos falar de um caso concreto que aconteceu, que foi a funcionária, tá? Que foi a que pegou a mão na bufunfa. Aí eu lhe pergunto... logicamente que a administradora não saiu ilesa e não sairá. Sim. Porém, o síndico, ele passou a senha, ele passou todo o acesso e deixou livre, sabe? Para a administradora pagar, não pagar. Tem síndico que nem sabe quanto tem na conta. Ele não sabe a movimentação, porque ele delega toda essa responsabilidade, ele acha que vai ficar ileso. Aí a administradora Não. que tá pagando... Mas tem Jamais. muitos que pensam assim, viu, Thaísa? Jamais. Não tem muitos que pensam assim? Eu não pago, quem paga é a administradora. A lei fala, doutora, é aqui. Responsabilidade civil criminal do síndico. Isso. Então, tudo bem. Se ele delegou, digamos, eu deleguei, passei assim pra administradora cuidar, me Isso. aliviou uma parte ali do condomínio. Até aí, tá, É. dá. Mas a responsabilidade dele de conferir o que a administradora faz Aham. é de quem? É do morador? Não. Não, é minha síndica. Sim. É eu, síndico, que tenho que conferir. Tá pagando em dia? Não tá pagando em dia? Os juros que pagou atrasado, tá entrando na conta? Não tá entrando na conta? É minha responsabilidade de síndico fazer isso. Saber o saldo da conta, acompanhar. O que está sendo não tem pago. um fechamento todo mês? Você não Exatamente. faz fechamento? Se ele não vê uma coisa dessa, se ele não faz fechamento, é a administradora que faz fechamento? Exato. Como assim? E tem, né? E tem. Então, não adianta. Você quer transferir a responsabilidade? Não tem como. Outra coisa que eu escuto também, É obrigação. no dia a dia, os conselheiros falam assim, eu não assinei a pasta, não vi a pasta, eu tô... Não. Não. Assinatura em pasta, eu falo, quando você assumiu lá na Assembleia, que você, né, se candidatou, foi eleito a conselheiro fiscal, a sua responsabilidade já está ali. Sim. Indiferente de você ter assinado ou não, né? Tem uma prática que muitas administradoras não fazem. E é uma prática legal exigida por lei. O parecer do conselho. Isso. O conselho tem que dar um parecer. Se ele não assina, ele tem que dar o Dizer o parecer porquê dele que do não porquê. Porque se tiver uma assembleia futura, pedido de destituição do síndico,
tem que ter um embasamento também e motivação. São Sim. 3 motivações para destituição. Pode ser A qualquer pessoa uma acha que delas. destitui, exatamente. Tem Pode que ser ter qualquer provas. uma delas, mas tem que ter prova. E quem ajuda nessas provas, muitas vezes, são os conselheiros. Assim como o parecer positivo. Ele não pode ser omisso a isso. Ele tem que dar o parecer dele. Nesse Ah, eu mesmo E quando vai na assunto, pasta, ficou só assim, ele assinou a pasta, mas não colocou nem nada. Porque ele concorda. Se ele assinou a pasta, ele tá concordando Ele tá com concordando. tudo. Porque isso Por eu isso não que eu tenho falo, dúvida, aprovo, tá não ótimo. aprovo. Só tem xizinho, Né? mas Com sei lá. ressalva, Tem o sem xizinho, ressalva. tem o parecer com ressalva, Com sem ressalva, ressalva. sem ressalva. E o comentário. Sim. Se ele não fez nada, ele assinou e aprovou. Ele tá de acordo Tá e de tá tudo acordo. bem de pra acordo. ele. Sim. Mas se ele for negativo, a aprovação, colocar o ele porquê. coloca o Colocar o porquê. motivo. Coloca Sim. o porquê. É igual em assembleia, Furlan, o pessoal não aprovar alguma conta porque não vai com a cara do síndico. Não é bem Oposição, assim. oposição. A oposição, não é? Não, A oposição, tem uma né? história real. Um prédio desplacando de verdade. Foi feita uma reunião e o pessoal do conselho, os moradores, não aprovaram a obra que a síndica queria fazer. E aí, a Emergencial. síndica Eu peço pra responde... Pode e aí, pedir não, mas pra e aí? sair? A Assembleia não aprovou Pode. o que a síndica queria. Ela ainda responde se acontecer alguma coisa? Sim. Quando é risco emergencial, primeiro de tudo, ela não precisa muitas vezes nem levar para assembleia. Mas valor Mas se o alto. valor foi muito Se o alto. valor for alto, Muito ela, alto. quando é risco emergencial não provisionado, fundo de reserva, ela não precisa levar para assembleia. Ela tem que comunicar os conselhos dela. Ó, conselhos, nós estamos com problema emergencial não provisionado, vou ativar o fundo de reserva. E ela vai prestar contas disso. Para isso Sim. que existe a prestação de É que contas. nesse caso específico, só para você entender o contexto, o prédio estava desplacando, não é, tá com risco de cair. Caiu um pedaço do reboco em cima de um carro. Caiu, de verdade. Aí foi feita uma vistoria e viu que vários pontos do prédio caiu, não vai cair, caiu em cima de um carro. Poderia cair em cima de uma pessoa. E o prédio é perto da rua. A síndica, como é uma síndica responsável, ela fez a assembleia, tudo, só que ninguém aprovou absolutamente nada. E aí? Acontece uma coisa, quem responde? Inclusive, ela Está está em ata, com o respaldada. advogado, tudo em ata. É. Todo mundo assinou que não quiseram fazer nada. Ela está respaldada por essa assembleia que, vamos dizer assim, dividiu a situação, né? Mas a responsabilidade direta ainda é dela. Ela vai ter que ir para a justiça para provar que ela levou para a assembleia e Se tudo mais. caso Ela vai acontecer precisar alguma de um, coisa, né? ela vai precisar de um advogado. Isso é fato. Porque até ela comprovar que ela tentou e Não, mas a ata e o advogado presente não comprova? não. Dentro da justiça, não. Porque se a pessoa foi lesada, ela vai buscar o direito dela. Seja num carro, uma pessoa, uma fatalidade que veio a ocorrer, ela vai buscar o direito dela. E aí, é claro que vai ser apuradas as provas, levantadas condições em que levou a isso acontecer. Aí, se for encontrado uma omissão, uma negligência ou uma imperícia, é Aí claro responde. que vai ser resposta. Por lá, estou com uma situação parecida. Precisa fazer uma obra no condomínio. São 2 obras, né? E são obras importantes, referente a manutenções. Coisas que deixou, inclusive, de ser feitas lá atrás, antes da gente assumir e tudo mais. E leva para a Assembleia. É uma obra num valor de... uma obra 380 mil, a outra obra 450 mil. Daí os seus quase 700 mil de obra. Valores altos. Valores altíssimos. Não tem como eu deliberar isso sozinho. É impossível. E é um tiro no pé. Sim. O que eu faço? Levo para a Assembleia. Aí a Assembleia faz o quê? Não, a gente quer fazer só metade. Mas e a outra metade? Mas vai começar pela obra emergencial, com As essa duas metade. são emergencial. Tá chovendo dentro do apartamento, tá com problema, é infiltração, é coisa... Eu falo assim, não. Ó, vocês não querem aprovar a obra? Ok, tudo bem. Né? É vocês que estão pagando, não tem como eu impor isso, não posso pegar uma obra e só colocar lá no boletim do não dá para fazer isso. Não querem? Ok, então, gente, ó, não dá pra gente administrar. Sinto muito. Né? A gente vai finalizar o mandato daqui, não dá. Acho que o nosso síndico Melhor também... atitude do síndico. Temos que ter essa consciência, Sim. porque realmente a responsabilidade civil e criminal, Eu já falei ela isso é pra falar nossa. no condomínio Então, que assim, não- quando você vê que o condomínio pode te prejudicar, ele vai te prejudicar pessoalmente, é o seu CPF que tá lá, né? Então, assim, eu acho que vale sim o síndico parar, ter uma percepção e falar assim, vale a pena eu continuar nesse condomínio ou não? Até que ponto, até né? que ponto eu posso continuar nesse condomínio? Porque a responsabilidade é minha. A Assembleia não aprovou. Mas e acontece uma tragédia? Uma fatalidade? E aí? Ainda assim quem vai vai sobrar pagar? pro síndico. Sou eu que vou pagar. Não é o morador. Claro, vai ter uma demanda judicial, né? Provas, Vai- enfim. e tudo Provas, mais. não é Só que bem assim, assim, né? aí vai Demora. gerar desgaste, custos. Então, assim, às vezes não vale a pena. Então, acho que é importante nesse momento... No seu caso, síndico você, parar. se tivesse Não. nessa posição, você renunciaria. Sim, pediria para sair. Pediria. Para o síndico profissional, realmente é uma Eu acho situação que que não vale a não pena vale a insistir. pena. Porque você corre o risco
É claro, né? O síndico profissional ele é uma organização de condomínios. Exatamente. Sim. Então, uma situação como essa vai desencadear um efeito que todos Dominó. os outros podem vir a questionar. Então, não vale a pena. Né? Eu oriento muitos O síndicos risco, né? profissionais também, hoje em dia, e nesse sentido. O que não for bom para sua carreira, para o seu currículo Não da pegue. empresa, não pegue. Sim. E a gente, inclusive, deixa claro isso pro próprio morador, pro conselho, porque daí o pessoal fica preocupado. Nossa, mas vai sair? Como assim? Não pode? Pode? Não, gente, não é que a gente quer sair. É que nesse momento não dá para continuar. Dessa forma, não é a forma como a gente trabalha. A responsabilidade é minha, então eu preciso parar e pensar, não é assim, porque isso vai impactar, né, na minha reputação, na minha Sim. credibilidade. E é o efeito dominó, né? Você pode ter não 10 tem anos de como, carreira, não né? Tem. Sim. Se você fizer algo errado, você pode ter trabalhado nos 10 Sim. anos, sabe? Ter administrado super certinho. Sim. Se um condomínio Sim. der errado, é o efeito dominó. Exatamente. Sim. Vai... E dá um trabalho para recuperar. Dá. Dá. Não vale a pena, então, o Não síndico vale a correr esse risco. Não vale a pena. O prédio tá caindo, não aprovou, cai fora. Cai Renuncia. fora. Não, que Não, denuncia? renuncia. Cai fora. Renuncia. Cai fora. Renuncia, como que é? taca a carta de renúncia. Cai fora que é cilada. Cai fora dessas... Exatamente. fora. Uma situação de responsabilidade civil, que é uma atualização, né? Já não tão atual mais, foi a questão da Maria da Penha dentro de condomínios, né? Sim. Antes, como que funcionava, né? O síndico recebeu a reclamação, mas a pessoa ali não reclamou, então aguardava-se a vítima, de repente, reclamar da própria Fazer denúncia, situação. Então, hoje, né, a gente já tem uma configuração totalmente diferente. Mudou-se o entendimento, a lei em si também, mas o entendimento mudou, né? Basta o barulho, basta o acionar de algum vizinho ou uma reclamação. O síndico ele é obrigado, seja dia, madrugada, qualquer hora, a acionar a polícia. Sim. Né? A responsabilidade dele é direta se acontecer. É mais uma situação em que a rajada vem direto no síndico. Exatamente. E vem de fato, porque... Tem que meter a colher, sim. Tem que meter a Tem que meter a colher, Já, sim. e sabe que tem um caso curioso? Eu já passei por isso. E é trágico. Se não fosse, né, como que seria trágico? Uhum. Já aconteceu uma situação, a briga veio da rua, e aquele auê no condomínio, desço na portaria, altas horas da noite, eu falo assim, e aí, você não vai entrar, você vai me bater, aquela briga, aquela coisa. Eu olhei pro porteiro assim, chama a polícia. 190 agora. O cara olha pra mim assim, você não sabe o que você tá falando. E sobe, e cai, despenca tudo lá. Ele desce. O que você não sabe o que você tá falando? Onde já se viu? Eu falei assim, aí, né, a pessoa que, em vez de ficar quieta, Duvido você ter ficado quieto. fica quietinha assim, né, deixa, o cara tá vindo embora, vai com Deus. Não, o que a síndica faz? Aí eu fui imprudente, né, a gente tem que admitir quando a gente erra, Quando né? a gente erra, exato. Eu fui imprudente. Ele veio uma chapuletada do meu amigo policial. Assim, covarde? Eu falei assim, sei, um covarde que bate mulher. Rapaz, ele saiu brigando, gritando, xingando. Falou que eu sabia quem eu era, que era meu carro, que era isso, que era aquilo. Entrou, aí chegou um morador ali, foi me defender. Mas essa briga foi na rua. Não, foi na rua, na frente do condomínio. Não era nenhum condômino seu. Você só se meteu na Era um briga alheia condomínio, mesmo. Era um Ela não condomínio, era um morador, uma moradora minha, moradora. ali. Entendi. Me meti mesmo. E o namorado, E ele ou sei tava lá. falando, sabe esses que vêm dar uma de galizezinho? Vocês gostam de bandido. Homem, esse cara gosta de ser bandido, né? aí, nesse nível. Ele entrou dentro do carro, gente. É sério, isso aconteceu. Ele entrou dentro do carro, ele puxou uma arma e Mentira. tacou o tiro pra frente do condomínio. Você Pra tá de onde foi esse sacanagem tiro? isso. Eu não faço ideia. Eu acho que E você foi tava na Deus. frente, ô louca? Eu estava ali, tava eu, os moradores. E eu, nesse absurdo. momento, eu estava Não. Tava com o telefone, com a polícia. Eu olhei pra... Tava chamando, falei assim, você ouviu isso? Foi um tiro. Ele entrou dentro do carro, saiu acelerado e foi embora. É demais. Mas Você eu foi fui- muito eu fui imprudente imprudente mesmo. de Porque falar. esses dias me ligaram também sobre mas barulho. em relação a isso, assim, você se impõe, eu chamei a polícia, quem mandou chamar a polícia foi eu, Sim. estava ali, mas eu fui imprudente de mexer com quem você não conhece. Deus o livre guarde, acontece Foi, uma coisa. foi super Mas imprudente. é o nosso... É o sangue, né? É o sangue. Pô, você tá vendo o que tá É acontecendo que nesse ali, caso, você não quer ficar quieto. esse caso foi no seu condomínio que você mora. Sim, foi eu onde fui eu chamada moro, esses que de eu sou madrugada, síndica. 2h30 da manhã, sempre o mesmo casal, tá? Sempre o mesmo casal. E aí, Sei. os moradores de baixo, de cima me ligam. E eu falei assim, olha, eu vou explicar bem claro aqui sobre poder.
tá? O meu poder não é de polícia. Eu não vou bater lá na porta, que eu vou apanhar também. Então, você, síndica, não faça Não mais façam isso, isso. gente. Não façam. Realmente. Foi uma lição. Que foi aquele... Sabe o espírito de mulher? Aquela coisa que Sim, ajudar, sei, defender? Pô, o É cara que era você filho da viu a mãe. cena, é diferente. É, Você tava escutou ali. os gritos. Poxa. Né? Porque você vê, Pessoa é difícil acuada. falar assim, não vou me meter, né? Não vou chamar. Sobe um Isso. sangue, assim, sabe? Sobe um negócio se você quer fazer algo. É. E eu sei, eu fui imprudente mesmo, a polícia É da brigou natureza comigo, da Mas você sabe que tem muitos síndicos que batem ainda na Sabe, porta pra mas resolver os assim, problemas não, e jamais. apanham. É, Eu jamais. tenho uma situação muito curiosa que apanham. ensejou uma responsabilidade civil, né? E aquela velha história, se não fosse cômico, seria trágico, né? Mas a minha síndica me ligou, Denise, maus tratos, tá acontecendo maus tratos, o gatinho tá lá há uma semana, o vizinho já tá chamando atenção aqui do mau cheiro. Vou entrar no apartamento. Abandonado o gatinho. Abandonado. Aí eu instruí ela, falei, olha, 2 testemunhas, entra filmando, Sim. não mexe em nada, vai, pega o gato e tal, e tranquilo. Desliguei o celular, passou uns minutos, ela me ligou. Denise, entrei no apartamento, o gatinho tá aqui, realmente tá maltratado, tô cuidando dele, tá tudo certo. Falei, nossa, dever bom, né? cumprido. Passou Lá 10 vem. minutos. Assim, né? Passou 10 minutos, ela me liga. Denise, o gato sumiu. Eu não sei onde é que o gato foi parar. Meu Ele tava Deus. aqui, agora eu não sei cadê o gato. O que eu faço? Agora você... Aí a comunidade inteira atrás do gato. E aí, qual que foi o desfecho dessa história? Aonde que o gato sempre entra no condomínio? Na churrasqueira. Churrasqueira e vai que é embora, quentinho. né? E vai embora pra No tubular. duto. Jesus. Então, o que era uma coisa muito simples, né? Ele morreu? Não, ele foi resgatado pelo Corpo Ai, de Bombeiros que de bom, Londrina. gente. Nossa. A mulher, a síndica se livrou. O Corpo de Bombeiro foi lá, que fizeram a quebradeira toda, resgataram ele lá no hall, né? Porque ele foi descendo, lindo e pleno. E, enfim, né? A situação, pra ela, era uma situação pra ser resolvida naquele momento. Mas e aí? A O gato tava responsabilidade? Eu pensei o que ia gatinho dar tava invasão assustado, disso, sabe? né? Que ela tinha invadido o apartamento, que a Não, moradora tava não. lá. Mas não, o O animalzinho... gato ficou assustado. Aí O gato fui, tava quero assustado, fugir queria daqui. ele queria, né, um ambiente seguro pra ele, né? Exato, e ela estava orientada, né? Senão, a outra pessoa, dona do animal doméstico, né? A gente fala tutor hoje em dia, né? Aham. O tutor do animal doméstico poderia se sentir lesado nesse sentido. Porque Exato. você vai cuidar do meu gato e o gato some, né? Isso não tem. Mas no caso da omissão, como ela falou que hoje responde, né, a Lei Maria da Penha e tal, é muito importante nós deixarmos isso bem claro para os síndicos que estão vendo esse podcast, né? Você não precisa bater na porta do morador, você não Não. precisa fazer isso, né? de Você maneira tem o alguma. poder administrativo. Qual que é o poder administrativo? Porteiros, chame a polícia. Mesmo você morando no condomínio, não vá enfrentar, porque essa pessoa pode estar armada, né? E você com certeza tem filhos ainda para criar, tem sua vida toda pela frente. Então não arrisque a sua vida. Sabe aquele ditado, Furlan, que fala, primeiro coloque a máscara em você? Então, por mais que a gente tenha esse espírito é verdade. né, de querer fazer, controlar. Porque uma pessoa nervosa, né, que ela tá agredindo sua companheira, ela pode estar agredindo a companheira, mas ela pode estar armada e disparar os tiros assim como Sim. aconteceu, né, com a Thaísa. Sim. Então, chame a polícia. Quem tem poder de polícia é a polícia. É a E polícia. não discuta, não bate a boca. Deixa falar. Deixa ele te já discutir é nome, né? Finge demência e segue. Segue. Mas é segue. difícil? É difícil, porque nesse caso Mas meu... isso foi muito aprendizado pra mim. Foi, né? bem o comecinho lá. E os tiros, ele atrás. pipocou os tiros na portaria mesmo? Pá, 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 foi assim? Até hoje eu não sei pra onde que esse tiro foi. Não sei se ele atirou pra cima só pra botar medo, se ele atirou pra baixo. Mas você tá vendo? A questão é, o cara estava armado. É, e como que você sabia? Tava no Às vezes carro, a droga, arma tava no bêbado, não carro. sabe, né? Sim. Né? Não tinha como a gente saber. Né? Mas enfim, Exatamente. causos de condomínio. Exato. Teve Não uma... façam isso, síndico. Não, e uma certa situação que aconteceu também, um síndico, homem, né, enfim, jovem, mas já experiente, ele fez uma situação parecida com a sua, ele entrou dentro de uma unidade condominial, né, com a polícia, inclusive, só que a O polícia... síndico estava com a polícia. Estava com a polícia, Uhum. mas junto com a polícia, mesmo assim, ainda era uma situação ali, onde a pessoa era uma pessoa viciada em drogas Nossa, e fazia alguns dias que estava, como o pessoal fala, um mocó, né? Aquela estrutura ali para a venda de drogas, para comércio de drogas. Nossa. Então, é arriscado, certas coisas não são necessárias. Deixa Não, com a polícia. Deixa com a polícia, né? Até Depois com a você... polícia, eles são um pouco agressivos. Já passei Nesse por uma caso, situação sim. com a polícia. Exatamente. O cara querer vir pra cima de mim. E a polícia ali na porta. Uhum. Né? Que eles pedem pra gente fazer acompanhamento. Então, mesmo com a polícia, tem um risco. Você imagina sozinho. E nesse caso, Jamais. se você... Agora eu vou esquentar um pouquinho. Chama a polícia. Tá, mas aí eu tô vendo o marido agredir a esposa. Eu só Você é o ligo e síndico. espero ou eu tenho que intervir? Não, jamais Não. intervir.
intervir de Como a forma Alessandra falou. Se eu ver Ah, bater, tem eu tenho poder que de ver polícia. bater. A única providência que a lei pede pra você é que você acione a polícia. Sim. Né? Eu Você não posso, mesmo se eu estiver vendo bater na minha frente, eu tenho que cruzar o braço e esperar a polícia. É só uma Aí, dúvida, não Eu é sei que você crítica. não vai ficar cruzado, que você Não, já ia pra cima do cara. Eu te perguntando. conhecendo um pouco, Eu tô Eu acho perguntando. que já ela ia, desculpa. Eu tô perguntando. Aí a gente entra numa outra seara, É. que é Também. uma legítima defesa ao terceiro, né? Que você entra no meio de uma situação Deus, me como essa pra proteja de Mas não separar, seria omissão? fechar. Não, omissão Mas- você não Pô, chamar. vai matar a ela, omissão. tá batendo, e aí? A omissão é uma outra circunstância, né? Isso A não seria omissão? Você não tem o dever de entrar numa briga, você não tem essa obrigação. O que você não Obrigação. pode é negligenciar o ser humano. Ouvir que o está- barulho e não Exato. chamar as... Não, tô falando dentro do esse é o seu apartamento. Tô dever. falando Na rua. no hall social ali, do condomínio. Daí você Na como área comum. cidadão, aí são outras configurações de lei. Esquece a parte do síndico, esquece Isso. a parte do condomínio, né? Você dentro da sua vida cotidiana. Aí vai de você, que se Posso você bater? quer ou não. Você Pode. Quero ouvir da doutora, posso bater? Você Pode. pode, Não, mas só você isso, tá bom. estará Pode. agindo em legítima, Sarrafo. legítima Tá gravando isso aí, defesa né? de Então tá terceiro. bom. Tá gravando. É. Você mete o Legítima sarrafo. defesa de um terceiro, né? Por exemplo, Homem uma que bate mulher tem que situação- apanhar. Ah, falando nisso, Como então essa. pronto. Aí tá. Câmera de segurança. Eu quero saber que isso aqui é um problema sério. responsabilidade civil que a gente tá falando. Câmera de segurança. Quando é que o síndico tem direito de pegar imagem sua e mostrar para outras pessoas? Isso é muito polêmico. É que teve um amigo, Polêmica. teve um amigo meu que perguntou, falou, pô, ele Essa participou, história de amigo é boa. É, um amigo meu. ele participou de um evento, Aham. e o evento ninguém quebrou nada, ninguém fez nada. Que conferir E- e tem que olhar a câmera. Aí Que- não, beleza, conferiram lá a câmera, não tem nada quebrado, não teve nada de nada. E ele pagou, né? Pagou para estar A ali locação do lugar. naquele condomínio, Uhum. né? E tinha piscina. E ninguém falou que não poderia usar a piscina. Esse amigo meu acabou bebendo, E tinha Porque era uma câmera na festa. piscina. tinha câmera no lugar Certo. todo. E ele, o que aconteceu? Esse amigo meu contando pra mim, fiquei muito assim com ele. Falei, nossa, cara, eu tô Né, não, da eu dor, tô compadecido com você. Isso aí não poderia acontecer. Aí ele bebeu, pulou na piscina de cueca. É uma piscina. Ai, O amigo meu contando, falei, nossa, fiquei com dó dele, sério. ai. Aí foi lá, tal, com as clientes dele, tal, no condomínio, que ele pagou sozinho o evento dele. E ninguém reclamou de nada, ninguém do evento. E não citou ninguém, nome de condomínio não citou nada. Esse síndico pegou a imagem dele, da intimidade dele, com a intimidade das clientes, e chamou algumas clientes tentando denegrir a imagem dele na salinha dele. Nessa linha. Será que esse síndico estava querendo esse meu amigo? Aham. Né? Será que eu ouvi um sentimento enrustido? Pode ser. Isso é polêmico? Pode ser. Olha, eu sim. posso te Pode pontuar ser. assim. Primeiro de tudo, Pode ser. Se for algo Deu sentimental, um calor aqui. como que o juiz vai entender se Retirar, for algo pelo sentimental? Essa é a hora que eu me levanto e Ou, vou embora. ou assim, pode, não pode aí. bom, primeiro de tudo, o condomínio por si só, ele não é nem obrigado a ter câmeras, tá? Ele não é obrigado a ter câmeras. Segundo, o síndico, ele é obrigado, desde que o condomínio tenha câmeras, a resguardar pela lei de proteção de dados exato. as imagens. Qualquer imagem de pessoa sendo utilizada para qualquer finalidade, seja bom ou ruim, ela pode ser uma difamação, desde que não autorizado. Então, nesse caso concreto, né? Se o amigo que, enfim, alugou o Coitado espaço, dele. utilizou o espaço, estava ali É brincando. muito trabalhador ele, mas coitado. Falaram que ele era um arruaceiro, papo. Se Se dá for pé. utilizada a Falaram. imagem dele sem consentimento, Sem seja consentimento. para qual fim Ele falou for, que não teve consentimento. seja para qual fim for, Mesmo se fosse sentimental, não poderia. não poderia, não poderia. Tá Isso vendo? é uma situação que já existia na lei, mas Vou depois a comunicar lei depois. de Porque proteção... a gente não sabe, a gente não sabe das pessoas, né? Vai saber. E outra, aí ele ficou toda hora pro meu amigo, ai, pulou de cueca. Que homem E que vai assim, ficar olhando um homem de cueca? Tem um... Já tava tava com cheio de ciúme. Eu mulher. acho que, na verdade, ele tava com ciúme. O bichinho não tá lá. Tava na cheio de piscina. mulher lá. Tem Só uma tinha situação ele, o cara que, só focou que no me homem falaram de cueca. esses dias que também vem a complementar exatamente isso. A imagem por si só, ela não diz nada. Se ela vem acompanhada por palavras, ela potencializa. Então, sim, se existiu com uma finalidade de difamação, é um crime de difamação. É uma situação, um crime de menor tem que potencial provar, né? Mas ofensivo tem que provar, né? dentro da situação Se ele criminal. só mostrou essa imagem, pelo que eu Daria uma entendi, ação ele coletiva? mostrou, né? Se eu chamasse Ele as minhas clientes, compartilhou. falou, olha, tá compartilhando uma imagem só minha, de vocês Mas também. compartilhou essa imagem ou Depende Não, mostrou? mostrou assim na Ah, salinha ele dele. é burro, né? Não compartilhou, né? O compartilhamento, seja em rede social, o grupo de WhatsApp, ele é como se fosse um aumento, vamos dizer assim, do crime, né? Uma qualificação do crime. Mas nesse caso, se ele não entregou essa imagem pra ninguém, só mostrou, daí é um crime. E ainda tentou Simples. falar pro meu amigo que ia processar ele.
Porque pulou na... O que ele ia falar pro juiz? Do meu amigo? Ele- Pulou na piscina de Bom, aí cueca? caberia outras circunstâncias que são intracondominiais, né? Advertência, multa, enfim. Mas É. não Ah, mas uma ele pode pular situação... na piscina de cueca? No Depende do que condomínio? fala o condomínio. Depende da convicção e o regimento do seu que esse, condomínio. verdade, não, é é que esse verdade. amigo meu falou pra mim que não falaram nada pra ele. Só falou, ó, tem uma taxa de uso de R$500, você paga, faz teu evento e faz teu evento. Não teve nada, ó, pode ou não pode. Você Eu usufrui do acho que espaço. seu amigo tinha que fazer uma outra festa Então, eu falei pra ele. e pular na piscina de cueca de novo. E ele, A E gente aí pode colocar fazer uma cueca regra. bem chamativa. cueca roxa. aquelas neon, Tava com a sabe? cueca roxa. Chamativo. Novo, entendeu? E fazer uma foto, como é postar que lá pode? e tudo mais. Lembra? Podia monetizar isso aí, né? Porque Sim, toda hora falando, pelo acho menos que podia monetizar podia. isso aí, pedir o vídeo. Eu falei pra ele, pede o Eu não vídeo. lá. aguento. É cada uma que a gente tem que escutar. Então não poderia. E se fosse as clientes ficassem ofendidas, daria uma ação coletiva? A ação coletiva, nesse caso, Não. ela é muito difícil. Muito difícil, não valeria a pena. Digamos Não, só assim, pra. Não, Não. não. Mas do meu amigo daria. No seu amigo, assim. É umas outras situações. Mas ele precisaria de testemunha da pessoa que viu o vídeo com ele. Sim. Prova, não esquece. Não gasta. Não fala pro teu amigo é nem que meu gastar amigo não dinheiro vai com fazer isso. isso, não. Não, eu o que falei pra precisa, ele. tá? Só pra deixar Não, bem meu amigo certo. não vai fazer isso, não. A situação como um todo, para ter um caráter indenizatório, ela tem que ter lhe causado prejuízo. Se isso não causou-lhe prejuízo, isso Então, é mero ele sabor ficou da bem vida. abalado. É. Psicologicamente. Então, se ele ficou, Ele aí ficou ele emotivo. precisa Ficou. demonstrar esse abalo Ele ficou- emocional. Aí são Então, outros que- ele chorou pra mim, ele ficou bem. Vai no psicólogo, Gente, pega as ó. notas. Tem Ele coisas ficou bem Mas emotivo, é, tomou for- remédio. Ó, você sabia que tá acabando nosso podcast, né? A gente Se nem for terminou comprovado, nossa é pergunta. Olha, responsabilidade já. civil, tá? Então, só pra voltar Quanto? pro tema. Se isso tudo comprovado, aí é uma responsabilidade civil. Ah, eu entendi. porque- Isso aí dá 100 mil. Aí eu já ia falar pro meu amigo. Eu entendi isso. Então, ó, isso aí é causa de 100 mil A ganha. doutora Eu falou falei, que é causa ganha. menos, entendi menos, isso. fulano. Eu entendi. Menos. 100 mil, peraí, eu ouvi certo? Será que eu ouvi certo isso? Nossa, Fernanda, sabia que tá quase acabando nosso podcast? Vamos correr aqui, que deixa eu ver, acho que no Agora eu tenho sociedade civil a gente... uma pergunta que o pessoal tem muita dúvida. Qual? A síndica assumiu hoje. Tá cheio de caca da gestão anterior. Vamos colocar, problematizar mais. Uhum. A Thaís atendeu um condomínio e ela assumiu hoje. O problema tem um problema de manutenção muito grave. Por exemplo, desplacou um pedaço do prédio. Só que ela assumiu hoje e com um mês desplacou. Só que isso é falha da manutenção de uma gestão que ficou 10 anos lá e não fez nada. Negligenciada. E aí, Certo. ela acaba assumindo isso porque ela já tá como Não. síndica? Ó, De- se as síndicas Sim. quiserem se manifestar antes, eu fico pro final pra trazer. Eu nessa, né, eu acredito que tenha que provar, né, porque foi uma coisa que ela assumiu a gestão, ela provavelmente não fez uma inspeção antes de ir lá se candidatar para uma assembleia, ela não conheceu o condomínio, então ela participou da assembleia e ganhou, por exemplo. Sim. Né, vamos falar de síndico um profissional. Mas daí e ela não morador. tá alegando ignorância da lei? Se a síndico tem Não, responsabilidade? não. Aí ela vai ter que provar. Depois a doutora me corrige se caso eu estiver errada. Nesse Não caso, é ela. responsabilidade dela ter olhado para ela? Tô só problematizando aqui. Não, mas era como responsabilidade ela vai dela? fazer uma inspeção predial Tá, mas- antes de se candidatar a Não síndica? tem como. O que ela pode fazer Sei, não e sou talvez síndico. o que ela deve, é a hora que assume um condomínio, Aí sim. ela pegar um profissional, Fazer um laudo. uma vistoria pelo condomínio, andar, verificar, Aí sim. pegar todas as vezes se tá tudo em dia as manutenções previstas, tudo mais. Isso não é feito pra antes de se assumir o condomínio. resguardar. É depois. Não, é depois. Então, mas se ela assina lá que a síndica já não tem responsabilidade ou ainda Mas não, ela ou tem pode um tempo. renunciar, ela pode sair fora. Aí eu entendo que ela tem que mostrar a culpa, a omissão dela. Sim. Aí ela assumiu o condomínio, assumiu o risco, sabe-se do problema e continua. Aí é Aí sim. diferente. Ela acabou de assumir o condomínio, ganhou a eleição, chamou lá uma inspeção predial, chamou um engenheiro para fazer um laudo e descobriu o quê? Há riscos. Faz a assembleia, aprovou. Se ela continuar, aí sim ela Não, responde. mas se antes de fazer isso acontece alguma coisa, esse é o problema. Não, Ah, não caiu um pedaço do responde. prédio. Não, Faz Não, 30 aí dias não. que eu assumi. Não, aí não. Aí Aí a não- doutora se tiver- Existe a parte correta, que seria ela fazer uma inspeção no prédio. Mas Então, ele tá ela falando antes. ela Então, responde? assim, se ela fez Aconteceu. uma inspeção... Ah, aconteceu. Aconteceu. E ela não fez uma inspeção, não fez nada, e no meu entendimento, eu acredito que possa recair sobre a gestão Anterior. Entendeu? Porque é uma situação que dá para provar Foi anos de omissão. que foi tempos Anos e de tempos de omissão. omissão, coisas que não foram feitas e tudo mais. Entendeu? Sim. Não tem. Porque É ela melhor vai você assumir o- provar, Furlan, que aquela infiltração, aquele desplacamento não aconteceu em um mês de gestão. Sim. Que aquilo ali tá ali há anos. O prédio nunca foi pintado, o prédio nunca foi É um feita a laudo manutenção. técnico. Exato. Prova não é. isso. Então, laudo é esse patologia, entendimento que eu tenho. prova. Olha, né? todos estão corretos, mas uma circunstância como essa também ficaria a cargo do juízo
analisar o caso concreto. Por quê? Vamos dizer que hoje é dia 1º, dia 10 aconteceu o desplacamento fatal. E ela vamos assumiu dizer dia 1º a E gestão. ela assumiu dia 1º. É claro que os últimos 5 anos deixou de fazer a manutenção predial. Né? Vamos dizer que o prédio tenha 5 anos ali e aí acontece o desplacamento. É claro que essa apuração vai levar em consideração o tempo da negligência do primeiro síndico, a falta de manutenção que ele teve, né? A listagem de manutenções que deixou de ser feita, o cronograma que não foi cumprido. E sim, essa responsabilidade ela passa a ser direta do síndico anterior. Porém, em circunstâncias como essa, dia 1º a pessoa assumiu, a nova síndica assumiu. Dia 10 aconteceu esse acidente. Por que que ela não sinalizou o local, se já era de conhecimento? Então, aí sim eu tenho uma segunda configuração em que nós falamos em culpa, ou melhor, perdão, em responsabilidade concorrente. Nesse caso, as duas estão concorrendo na responsabilidade, cada uma na sua proporcionalidade. Então, uma porque deixou de sinalizar, porque era um risco recorrente já descoberto, e a outra porque deixou, a anterior, porque deixou ali o condomínio chegar nessa situação. É claro que um potencial de responsabilidade, o primeiro está muito além do que o segundo, né? O segundo teve ali seus 10 dias que deveria sinalizar. Ao menor risco de descolamento de reboco, desplacamento de... agora me fugiu o nome daquela... Pastilha? Da pastilha. O síndico, ele é obrigado, sim, a sinalizar a área. Então, fica... Perfeito. E também ele também não se exime da responsabilidade quando acaba o mandato, não é, doutora? Não se exime. Não se exime. Ele foi síndico em 5 anos. 5 anos ou ele responde por mais? Ele responde... Alessandra, essa pergunta ela é muito boa, porque hoje existe uma corrente doutrinária que diz que até 10 anos. Porque os números, o contador analisa até 10 anos. Exatamente, contabilidade. Então, ele é responsável. Exato. Se ele foi em 2015, ele é responsável em 10 anos, até 2025. E existe jurisprudência dizendo que não, que 5. Porque se fala eu vou que o cobrar... processo... Exato, tenho 5 anos para trabalhar. Até quando o funcionário tá lá há 20 anos fazendo a mesma função, desvio de função, ele nunca falou nada. Aí ele quer entrar na justiça, né? No direito já muda. É só durante os 5 anos para frente. Os 15 que ele ficou trabalhando, perdeu. Já era. Não é? Exato, já era. Então tem vertentes e jurisprudências diferentes para cada do caso. Para cada caso. Mas a responsável, uma vez síndico, sempre síndico. Se você for chamado para depor como síndico da época, você tem que ir. Além de dever de cidadão, você ainda tem o dever junto àquelas pessoas. Em alguns casos no escritório, a gente já enfrentou, inclusive, síndicos que já foram síndicos há 10 anos atrás, vindo ser a nossa testemunha, porque daquele caso concreto, ele era determinante para isso. E ele era o síndico no momento, né? Então, excelente. Gente, tá acabando o nosso podcast. Poxa, não passa rápido. Eu não falei. Rápido. Eu queria ficar, tá vendo? Tem mais? Não, mais uma. Mais pergunta? Dá tempo de mais uma? Então vamos... Eu só sei que eu desisti de ser síndico. Muito complicado. Muito problema. E você sabe que muitas pessoas estão desistindo? Não, assim, logicamente, existem os síndicos e síndicos profissionais. Assim como qualquer profissão, tem um médico excelente, eu falo que tem o síndico bom, o ruim e o excelente, né? Como são, né? Desculpa aí, beijinho bom. Mas assim como qualquer profissão, eu acho que hoje é uma profissão. Sim. Ainda mais para quando você ganha, né, o seu sustento de sua casa. Agora, o síndico morador que se arrisca, cuidado. Porque às vezes ele não sabe no que ele está entrando. E ele faz... E sabe o que é o problema? Ele faz realmente de boa vontade. De boa fé, não tem ninguém para assumir isso ajudar. aqui. Às vezes nem são remunerados. Muitos síndicos moradores não são remunerados. Então, eles fazem de boa vontade. Só que boa vontade não preserva patrimônio. Boa vontade não preserva vidas. Então eu falo, cuidado. Se vocês têm dó daquele síndico bonzinho, não é mesmo? Aquele síndico que está lá há 10 anos no condomínio, nunca cobrou um centavo. Mas e o patrimônio de vocês? Caindo os pedaços? E o elevador que não é feito manutenção e trocado cabo de aço? E aí se ele cai? Então cuidado com os bonzinhos, porque realmente... Me corrija se eu estiver errado, o síndico, a responsabilidade é muito grande, sim. E ele responde por vidas. Eu falo, ele cuida de 2 coisas muito importantes na vida do ser humano. Foi lá. Vida e dinheiro. Vida da família dele, das pessoas que ele ama e dinheiro. Que coisa, assim, que as pessoas têm... Quais são as coisas mais importantes hoje? É a vida. É a vida. Dos seus filhos, a sua própria e o seu patrimônio. Se você perde o seu patrimônio, e aí? Sua casinha que você mora, né? E é isso, só minhas considerações finais foram essas. Tá certo. Então, vou agradecer a Thaísa
por estar aqui, síndica profissional. Uhum. E também a Denise Oliveira, especialista em direito condominial, falei certo? Isso mesmo. Especialista em direito condominial. E a Alessandra, que estava aí, quer falar mais alguma coisa? Agradecer a tua presença também, veio junto comigo de branco. Ó, A gente combinando. não combinou, tá? A gente Paleta nem de combinou cores, paleta de cores apresentadores. hoje, né? Isso aqui é sinergia do local. Eu que agradeço, pessoal. Quando vocês quiserem, né, basta chamar. Eu acredito que falar de direito, ele é um dever para o advogado. Então, Sim. qualquer espaço é um espaço muito bem explorado por E nós. com certeza com esse podcast de hoje, né, as pessoas que, né, assistirem esse podcast vai ter Vão aprender muito. nossa, eu não sabia isso, olha realmente, olha o risco, eu como síndico estou correndo, ou daquele síndico morador que está lá há anos, será que está tudo sendo feito mesmo, essas manutenções, será que você está seguro morando nesse condomínio? Então, pessoal, agradecendo mais uma vez, esse foi o nosso segundo episódio, Furlan? Segundo episódio. Segundo episódio de muitos que virão, então agradecendo a audiência de todos e até o próximo Condomínios em Foco. Obrigada! Muito obrigada. Valeu, Obrigada. gente.